Bom, vamos ali discutir sobre este artigo que eu achei muito interessante e que é muita dúvida das mulheres 40 mais. Fazer ou não fazer a reposição? Fazer no climatério, fazer já na menopausa? Como fazer? O que fazer? É importante fazer? Por que tem alguns profissionais que não recomendam, etc. Primeiro, eu acho o seguinte, essa é a minha opinião. Não é porque o climatério e a menopausa é algo tido como normal da fisiologia, do ciclo da mulher, é que ela precisa sofrer. Ponto. Então, se ela está em sofrimento e tem coisas que podem evitar o sofrimento, eu acho que deve ser aplicado. Mas não é para todo mundo. Precisa avaliar seu histórico de câncer na família, câncer de mama, problemas digestivos, problemas neuropsicológicos, etc. Tem que fazer uma boa anamnese antes de já ir aplicando aí hormônios. E aí a gente precisa ficar confortável para falar sobre a menopausa, né? Não é um bicho de sete cabeças e a gente tem que reconhecer que desequilíbrio hormonal fazem com que a mulher ela não se sinta ela mesma. Ela já vem sentindo isso, por exemplo, no período de TPM. Muitas mulheres relatam que são duas pessoas, uma sem TPM e outra com TPM. E às vezes os homens até brincam com isso, mas as mulheres são mulheres de fases e como tem fases, viu? Meu Deus do céu. Então a gente tem que levar isso em conta, porque isso atrapalha nos seus relacionamentos, no seu trabalho. E aí entra essa parte da perda de peso. Ah, então repor hormônio está diretamente ligado, porque se eu não repor hormônio, eu vou ficar acima do peso. Calma aí. Vamos considerar o seguinte, a menopausa é muito conhecida, o climatério, quando a mulher fala que ela está tendo ondas de calor, mas nem toda mulher tem. Tem mulheres que têm aquela sensação de aumento de temperatura corporal de forma constante, o tempo todo ela se sente mais quente, ela tem mais calor constantemente do que outras pessoas. Ela percebe que o corpo dela está mais quente, mas se ela colocar a mão ela não está quente, não está com febre e afins. Outros sintomas assim que mostram que os hormônios estão desregulados. Mais ansiedade, mais estresse, mais insônia, mais dificuldade de concentração, aquela confusão mental, ver que as coisas assim, parece que tem muita coisa para fazer e a mente não tá dando conta, antes dava e não tá dando mais. Então tem essas questões. E aí você pensa, uma mulher com todos esses sintomas, ansiedade, estresse, não tá dormindo direito, acha que ela vai conseguir emagrecer? Ou será que ela vai ganhar mais peso? E aí nós fazemos os comparativos. Por exemplo, ondas de calor ou esse calorão noturno mais sudorese, que atrapalha no sono. Quando nós temos interrupções do sono e não entra lá no sono REM, a gente descontrola um outro hormônio da fome, a grelina. Então a mulher fica mais beliscadora. Às vezes ela não tem mais fome, mas ela quer beliscar o dia inteiro. Outra questão, quando a ansiedade está descontrolada, por conta às vezes desse nervoso, porque não conseguiu dormir direito, etc. O que acontece? Cortisol aumenta. O cortisol aumentando, que é o nível de estresse, a gente tem ganho ponderal, principalmente da gordura na barriga. Então, pessoas muito mais estressadas têm mais gordurinha na barriga. E também o estrogênio, ele diminui o apetite. Então, se o estrogênio cai demais, pode ter essas flutuações, pode ter momentos que tem mais fome, menos fome, e às vezes é mais fome à noite, sabe? E aí come calorias em excesso. E aí tem mais um fator. Aumentando a gordura visceral, você acaba perdendo massa magra. Porque você também já não tem disposição para treinar, porque você tá com essa flutuação gigante. E isso faz com que você tenha mais desejos e fomes. Desejos alimentares, normalmente não vai ser para um brócolis no vapor. Não vai ser. E tem mais fome. Então você começa até a comer mais, mas sem perceber. Não é aquele o dobro. Às vezes é um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, um pouquinho mais lá. E quando vai ver, você acaba engordando. E as mulheres nesse período, elas relatam achar mais difícil de fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Elas têm parece assim que é um outro ser dentro delas que não deixa com que elas decidam de forma mais saudável. Então, nós vemos que temos a reposição hormonal. E aí, geralmente, fazem a reposição de estrogênio e colocam progesterona quando a mulher tem útero. Porque, às vezes, por ela ter útero, ela ainda, de forma endógena lá pelo útero, ela ainda fabrica um pouco de estrogênio. Então, aí a progesterona vem para controlar. Mas é assim, é uma coisa que esse artigo veio falando, ó, que, primeiro, a obesidade, né, acima do peso, não está relacionado
com as flutuações hormonais diretamente. Por exemplo, se você fazer a reposição, não garante que você vai emagrecer, mas ele vai começar a controlar esses sentimentos que vai fazer você ter mais disposição para seguir um plano alimentar, para fazer um treinamento. E que foi analisado que as mulheres que fazem a reposição, elas voltam em si, porque elas falam que elas estão fora de si, então elas voltam em si, e aí elas têm mais vontade de treinar, mais vontade de seguir um plano alimentar, porque elas precisam para perder o peso. Outro detalhe, é interessante fazer essa terapia combinada, né, de hormônios, porque diminui as chances de escape. Porque tem muitas mulheres que não querem fazer a reposição porque elas não querem ter escape. Na verdade, assim, elas falam que elas não querem ter menstruação, mas elas não vão ter, mas são pequenos escapes que acabam acontecendo. Então, quando faz a terapia combinada, geralmente diminui. E também diminui riscos de trombose quando faz transdérmico. Então, tem forma, né? Porque às vezes a pessoa vê uma notícia, trombose, não sei o que, não quer fazer. Então, tem meios. Converse com o seu médico, analise os seus hormônios para ver o quanto você precisa repor, porque tem que ser feito por cálculo, não é uma quantidade padrão, assim, quero repor, então é 10, então é 5. Não é isso, tá? E também não são todos os hormônios. Tem mulheres que às vezes até tem que repor testosterona também, em alguns casos pequenos, mas existem casos que precisam. Às vezes só ajustar ali o estrogênio com a progesterona já é o suficiente, tá? E eu não faço reposição hormonal, tá? Porque eu sou nutricionista, mas eu encaminho para um endócrino, eu encaminho para um gineco que faça. Geralmente é endócrino que faz por conta desse controle hormonal. É ele que vê toda a parte hormonal. Mas sim, você precisa ter um acompanhamento nutricional também, e também ginecológico, para acompanhar como que tá as reações do seu organismo, como que você está tendo a resposta. Em relação ao tratamento hormonal, nós precisamos, às vezes, suplementar alguns nutrientes, ajustar micro e macronutrientes para você poder emagrecer e manter a massa magra, porque entrando aí no climatério e menopausa é ladeira abaixo, para perder colágeno na pele, para o cabelo ficar mais fraco, para perder massa muscular. Então, assim, é tudo, né, que nenhuma mulher quer. Então, por favor, sejam felizes, se cuidem. Então, não fica nesse negócio de sofrimento, porque é normal. Não é normal. Não é normal sentir dor. Para com isso.